A sala na torre de desenvolvimento era muito maior do que Yun-Che esperava e estava cercada por um forte selo espiritual. Ao entrar na sala havia a sensação de um mundo novo em relação ao exterior. A atmosfera e os sons externos não eram audíveis na sala. A energia espiritual no ar também era assustadoramente intensa. A tremor vermelho na frente da figura de Yun-Che e Jasmine apareceu lentamente. Depois de examinar os arredores, ela disse: nada mal. Este lugar está completamente isolado do mundo exterior. Não seremos perturbados por sons ou movimentos externos. Este é um lugar excepcionalmente bom para se desenvolver. Em 3 meses, haverá sua luta designada como Junei. Se você, contando com todos os 54 meridianos abertos de seus canais do Deus maligno, treinar persistentemente para melhorar sua força interior durante esses 3 meses, então, com a ajuda da alma do mal e o poder da chama fênix, você pode acidentalmente derrotar Mujuni. No entanto, enquanto treina sua força interior durante esses 3 meses, se você puder alcançar o primeiro nível do grande caminho do Buda durante este tempo, desta vez não será uma vitória acidental sobre ele. Em vez disso, haverá uma vitória esmagadora e absoluta que vai além. No entanto, o grande caminho do Buda é uma arte extremamente difícil de desenvolver. Se a capacidade de compreensão não for alta o suficiente, apenas a compreensão da habilidade levará muito tempo. Mesmo para um gênio absoluto como meu irmão, demorou 33 dias para inicialmente compreender isso. Portanto, para você atingir o primeiro nível do grande caminho de Buda em apenas 3 meses, será uma tarefa realmente difícil, mas não impossível. Anteriormente, nas terras da tribo da Fênix, você poderia, negligenciando os níveis iniciais de poder da chama da Fênix, compreender forçosamente o 5º e o 6º estágios das técnicas da Ode Mundial da Chama da Fênix. O que provou que o seu nível de compreensão não é fraco. Ao terminar de falar, Jasmine removeu suas mãos delicadas atrás de sua figura graciosa e parou bem na frente de Yun-Che. Com a frieza por trás de sua extrema atratividade e com o tom de um homem de sábia experiência, ela disse: agora, sente-se no chão e feche os olhos. Eu gravarei em sua mente a fórmula espiritual do primeiro nível do grande caminho de Buda. Quanto tempo realmente leva para você entender e identificar os métodos de cultivo depende do seu nível de compreensão. Yun-Che sentou-se no chão no meio da sala e relaxou, fechou os olhos. Jasmine deu um passo à frente e segurou seu dedo jovem e fino tocou suavemente a testa de Yun-Che. Nesse silêncio, a fórmula espiritual do primeiro estágio grande caminho de Buda foi impressa na cabeça de Yun-Che. Deliberadamente ao começar a interagir com a fórmula, Yun-Che ficou confuso por um longo tempo. Mesmo que a fórmula fosse cristalina em sua mente, ainda parecia vaga. Ele usou seu coração, seu foco, sua força interior. Independentemente dos métodos que ele usou para entender a fórmula, sempre que a tocava, ele sentia que a fórmula estava se tornando uma névoa altamente visível, mas ainda inatingível. Quanto mais ele investigava, mais a fórmula ficava turva e se desintegrava. O batimento cardíaco e a respiração de Yun-Che tornarão-se mais lentos e leves. Como se ele relaxasse ainda mais. Todos os seus 5 sentidos estavam completamente isolados do mundo exterior. Toda a sua mente estava focada em compreender a fórmula. No entanto, quanto mais se concentrava, mais ficava borrado. Parecia que sua mente estava no centro de um imenso oceano e ele não sabia o que fazer para encontrar a costa. Então a voz de um homem velho de repente soou em sua cabeça. Você, um garoto de 16 anos, tem realmente a oportunidade de compreender o grande caminho de Buda. A voz não chegou pelos ouvidos. Em vez disso, ele veio das profundezas de sua alma. Sim. Yun-Che respondeu em sua cabeça. Então o que você entende? Eu quero força. Um poder que supera tudo. Força para proteger todos aqueles que quero proteger. Isso é o que eu percebi. Yun-Che respondeu honestamente. Muito bom. A voz do velho parecia encantada, esta é realmente uma compreensão do que está no fundo de sua alma. Você é bastante honesto.
No entanto, se você realmente deseja praticar o grande caminho do Buda, deve primeiro compreender o que é o grande caminho e o que o Buda é. Então, posso pedir-lhe que me diga a sua compreensão do grande caminho e Buda. O que é o grande caminho? O que é Buda? Antes de falar, Yunche pensou muito a respeito. O grande caminho é a lei básica que governa o céu e a terra. A natureza e todos os seres vivos têm um caminho. Ele está em todos os espaços e tempos entre o céu e a terra. Antes de crescer, uma pessoa nasce uma criança. Se ele fosse uma pessoa comum, sua expectativa de vida não ultrapassaria 100 anos. E este é o caminho. O fato de que a água pode extinguir um incêndio, de que a grama não pode crescer mais que uma árvore, de que não só existe terra no mundo, mas também céu e oceanos. Este é todo o caminho. É a lei mais básica que governa este mundo. Quando esses caminhos são combinados, eles formam a base deste mundo, complementando o conteúdo do mundo. Isso leva ao fato de que há lei e ordem no mundo que permite que o mundo exista com base no caminho. É assim que eu entendo-o excelente maneira. Quanto ao Buda, este é um símbolo que incorpora a personificação da bondade, benevolência, perdão e qualidades semelhantes. Hehehe. A voz do velho riu pacificamente. Em uma idade tão jovem, você tem uma grande compreensão do grande caminho. É uma raridade. Que tal eu fazer uma viagem pela sua vida? Yunche. A escuridão na frente de Yunche de repente começou a desaparecer, gradualmente sendo substituída por uma pintura de cores vivas. Era uma imagem de rios e montanhas cênicas. A grama estava verde e o rio corria com barulho. Um homem de boa aparência, com cerca de 50 anos, carregando uma cesta de remédios, caminhava ao longo de um pequeno rio. Até que viu uma criança pequena no rio. O bebê parecia não ter mais do que alguns dias. Ele estava completamente nu, exceto pela intrincada decoração em seu pescoço. Mestre, vendo o homem caminhar até a criança e pegá-la com cuidado, Yunche falou em voz alta. A voz do idoso soou novamente: este é o continente da nuvem Ejar. Cena do terceiro dia de seu nascimento. Qual foi o caminho que levou ao seu encontro inesperado? Yunche parou por um momento antes de responder: o caminho é a regra. Fui abandonado, mas não morrer lá. Eu estava destinado a encontrar o mestre. Todas essas são partes do grande caminho. Elas são todas o caminho. Muito bom. A cena à sua frente mudou rapidamente. E logo o que ele viu foi o portão da frente do clancial da cidade das nuvens flutuantes. Ele saiu do portão com uma expressão dura no rosto, sofrendo humilhação, olhares de desprezo, ridículo e regozijo dos outros. Foi o momento após sua expulsão do clancial. Mesmo agora, ele se lembrava claramente da raiva em seu coração e da ansiedade que sentia ao pensar em seu avô e em sua tia. Ele também sentiu raiva e desprezo por sua própria incapacidade. Este é o continente do céu abissal. Você já tem 16 anos e ainda não conquistou nada. Depois de ser expulso por seus companheiros de tribo, todos, exceto seus parentes próximos, olharam para você com desprezo. Todos eles, zombando do seu exílio, logo se esquecerão de você. Depois disso, você ficou tão patético que nem precisa se lembrar. Depois disso, que tipo de caminho você teve? Yunche disse baixinho. Hehe. Com base no que você entendeu, o grande caminho é a lei pela qual a natureza vive. Isso significa que você pensa que não importa o que faça nesta vida, mesmo em suas vidas passadas e futuras, você nunca será capaz de escapar do poder e dos planos do grande caminho. Porque não importa o que você faça, o que você diga, com quem e com o que você interage, tudo isso é planejado pelo grande caminho. Tudo está de acordo com a lei e sob o controle do grande caminho. Estou certo? Yunche estava tão impressionado que não respondeu mesmo depois de um tempo. A cena diante de seus olhos mudou novamente. Agora ele viu a vegetação verde da floresta. Além disso, parecia que uma tempestade tinha acabado de passar sobre a floresta e agora havia uma bagunça por toda parte.
Em todos os lugares havia árvores quebradas, e no meio de tudo isso ele caminhava, carregando uma garota muito fraca, e chorava muito. No entanto, a garota já havia morrido e não podia mais atender sua chamada. Lin Yar. Este foi a única pessoa que você amou no continente da nuvem Ejar, Suling Yar. Em toda a sua alma, este foi o momento mais difícil. Mesmo agora, a dor ainda não passou completamente. Essa dor está profundamente gravada em sua alma. Se você acredita sinceramente que nada em todo o mundo pode escapar do grande caminho, então se você tiver uma segunda chance, ainda vai acreditar que você e ela não podem escapar dos planos do grande caminho, e ela deve deixá-lo ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Yun-che. A cena mudou novamente. Agora mostrava uma rocha íngreme, cujos topos ninguém podia ver, assim como o fundo do abismo não era visível. E ele caiu lentamente, perdendo toda a esperança. Este é seu último momento no continente da nuvem Ejar. Você estava atolado em desespero e pulou no abismo sem fundo, engolindo a pérola venenosa celestial. Você acreditou que esses foram os últimos momentos de sua vida. Porém, você acordou e percebeu que renasceu. Além disso, você renasceu como uma pessoa que já morreu em outro continente. Qual é o caminho no que você passou, no seu renascimento? Qual seria o caminho nisso se você morresse? O que o caminho deu a você depois que você morreu? Yun-che. Logo a cena na frente dele desapareceu e a velha voz também se acalmou. Naquele momento, a mente de Yun-che estava em uma grande confusão. Sua consciência tremia e sua alma estava confusa. O que ele pensava antes era verdade, o que ele subconscientemente sabia não podia ser mudado. Tudo isso era um caos em sua cabeça. Todo seu subconsciente rugia furiosamente, como ondas durante uma tempestade, e não conseguia se acalmar. Parecia que a fórmula do grande caminho de Buda foi arrastada por essas ondas e desapareceu no caos. Esse caos continuou por um longo tempo. Demorou um tempo indefinido quantidade de tempo antes que os pensamentos de Yun-che finalmente se acalmassem. Algum tempo depois de se acalmar, ele riu de repente. Ele riu com grande prazer e relaxamento. Como se ele tivesse removido uma pedra enorme de sua alma e liberado as emoções bloqueadas de seu coração. Bem, o que você percebeu? Uma voz idosa perguntou. Eu entendo. Yun-che disse, mal sorrindo. Naquele momento, ele sentiu que seu corpo e alma estavam muito relaxados. Até a maneira como ele via o mundo ao seu redor mudou completamente. Era como se ele saltasse de um mundo para um mundo completamente diferente. Neste mundo não existe tal coisa como o grande caminho. Se alguém insiste que existe então este grande caminho sou eu mesmo. Porque nasci, pude falar sobre o grande caminho em seu coração. Se eu não estiver neste mundo, o grande caminho não me tocará. Isso é porque eu não nasci do grande caminho. Em vez disso, o grande caminho surgiu por causa da minha existência. Todos os elementos do mundo, água, fogo, vento, relâmpago, terra, luz, escuridão, tempo, espaço. Todos eles existem para mim, fornecendo-me os meios de sobrevivência. Pessoas, animais, coisas que encontro que mudam minha vida também existem para mim. Meus entes queridos, pessoas que são importantes para mim, todos eles complementam minhas emoções, acendendo minha paixão e determinação. Eles também existem para mim. E eu sou o centro de tudo isso, o governante de tudo. Tudo neste mundo é para meu uso, todas as criaturas neste mundo existem por minha causa. Este é o meu único grande caminho. E também Buda existe em mim. Posso criá-lo a qualquer momento e destruí-lo a qualquer momento. Tudo isso é controlado pelos meus desejos e nada pode influenciá-lo. Porque eu sou o grande caminho. Ha ha ha. A voz do velho riu com sinceridade. Jovem, você me surpreendeu. Não admira que você teve 2 vidas, não, 3, spoiler. Vidas. Na verdade, você percebeu isso tão rapidamente. Então, de agora em diante, que o céu e a terra obedeçam a você, e todos os seres vivos neste mundo existam apenas por sua causa.
Vá e encontre seu próprio grande caminho e Buda. Yun-che, que já havia passado 3 dias na sala da torre de desenvolvimento, riu de repente. Uma tênue luz prateada cercou o corpo sorridente de Yun-che. Naquele momento, uma pequena marca prateada apareceu em sua cabeça, antes de afundar lentamente e se afogar no corpo de Yun-che. Enquanto ela observava a cena em silêncio, Jasmine ficou muito chocada. Então ela disse baixinho: naquele ano, o irmão mais velho levou 33 dias para perceber isso, mas ele levou apenas 3 dias.